olhou para o meu bilhete e com a maior naturalidade do mundo me diz: o seu voo é só amanhã. E eu: amanhã? Como assim amanhã? Meu Deus, eu tenho as chaves de casa na mala! E desatei a correr porque realmente eu precisava das chaves de casa para ir dormir. Exausta? E quando paras, percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Eu sou a Tita, durante anos vivi insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia, e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconheceres o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook? Autoestima Mulheres 40+, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40+, no Facebook. O link está na descrição do episódio. Olá, amiga! Eu espero que tu estejas muito bem. Eu estou tão empolgada para te contar a novidade. Hoje eu dou início a uma nova rúbrica aqui no podcast chamada Isto Só Comigo. Eu lembrei-me de partilhar histórias que me aconteceram para que tu te possas rir um bocadinho à minha conta e para que tu me conheças um pouco melhor e tu entenderes algo muito importante. Eu também faço asneiras, muitas, e essas situações, essas coisas que no meu passado eu provavelmente passaria de passar vergonhas, hoje eu vejo-as de outra forma e eu decidi realmente trazer estes episódios para tu conheceres um bocadinho mais de mim, para me lembrar também quem é que eu sou realmente. Uma miúda, na verdade é como eu me sinto, uma miúda que tenta ver o melhor da vida, que passa por desafios, claro, e que escolhe rir-se de si própria, das suas atitudes, que se gosta de divertir enquanto passa por estas situações assim completamente estranhas, caricatas, e isso fez com que eu pensasse, por que não partilhar isto? Não é? Por que não partilhar as minhas histórias? Porque realmente há situações que parecem impossíveis de acontecer, só que depois acontecem-me a mim, ou talvez também te aconteçam a ti. Então bora lá. Eu quero começar com um episódio que eu... uma história que me aconteceu há pouco tempo. Foi quando eu decidi ir para Cabo Verde e eu estava tão empolgada e tão ansiosa no bom sentido, ok? E na verdade é que eu andei numa luta interna, entre vou, não vou, como é que eu vou fazer, como é que eu me vou organizar, e o trabalho, e a agenda, enfim. Então eu andei ali numa luta constante comigo até eu decidir que eu ia. E o que é que aconteceu? Durante essas lutas, eu, obviamente, via os voos, via os hotéis, sei lá, umas 100 vezes. Pronto, foi o que aconteceu comigo. E eu, obviamente, que estava com essa ansiedade, com essa vontade de viajar, e eu pus na minha cabeça que eu viajava no dia 5, ok? Eu tinha a certeza absoluta que era no dia 5, mas foi de tal forma que eu nem sequer fui confirmar o bilhete, não é? Não olhei, zero, esquece. Confiança absoluta, então lá fui eu, toda feliz, toda contente, chamei o Uber, aeroporto, bora, modo férias ativado e, entretanto, eu chego ao check-in automático e o meu senhor olha para mim, olha para a minha mala e diz-me assim: eu acho que é melhor ir ali ao check-in e despachar a sua mala, porque se fizer aqui na máquina, eu acho que lhe vão cobrar excesso de peso. Eu disse: boa, obrigada, e lá fui eu. Fiz o check-in, o senhor muito simpático, olha, o seu voo está a horas, está tudo ok, despachei a mala e ele disse-me: olha, quando quiser pode ir para a porta de embarque. Eu disse: olha, não é tarde nem é cedo, é já, aliás, maravilha, não é? Livre da minha mala, prontinha para passar as portas de embarque e dar só ali uma voltinha no duty free, só para ver se havia ali alguma oportunidade, aquelas oportunidades impossíveis de não comprar, sabes, não é? Então, eu estava bem pronta para isso. Então, lá vou eu, não é? Direto às portas de embarque, chego e passo o meu cartão de embarque
que diz, começa a dar vermelho. Tento uma vez, vermelho. Tento outra vez, vermelho. Outra vez, vermelho. Até que eu disse ao senhor, eu chamei o senhor, não é? Que estava ali naquele serviço. Chamei-o, disse, olha, por favor, pode ver o que é que se passa com o aparelho, não é? Com o aparelho. Não é com o meu bilhete, é com o aparelho, porque a máquina não me está a deixar passar. E o senhor olhou, teve a ver o aparelho, entretanto foi chamar outro colega. E esse senhor, não é? O outro colega chegou, olhou, pode-me mostrar o seu bilhete de embarque? Eu, com certeza, não é? Ele olhou para mim muito tranquilamente e diz-me, o seu voo é amanhã. E eu, silêncio, né? Eu, amanhã? Eu fiquei a olhar para ele ficou a olhar para mim. E eu olhei para ele e eu, as minhas chaves estão na mala, as minhas chaves de casa estão na mala. E eu nem sequer percebi que o voo era no dia seguinte. O meu cérebro é que me lembra logo, ok? O teu voo é amanhã, tens que ir buscar as chaves que estão dentro da mala, a tua mala já foi despachada. Hello. Então eu comecei a correr. Fui a correr para o check-in. Cheguei ao check-in e eu, senhor, tem que me ajudar. Então não é como eu vou amanhã, as minhas chaves de casa estão dentro da mala, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir dormir, tenho que voltar amanhã. E eu nem sequer estava a perceber muito bem o que é que estava a acontecer, sinceramente. Eu só sabia que as minhas chaves estavam potencialmente já a caminho de Cabo Verde e eu não é? Então o senhor disse-me, olha, você agora vai ter que ir à Menzies, vai ter que pedir para resgatar a sua mala. E eu, então missão, agora resgata a mala, lá vou eu correr para a Menzies, chega à Menzies e a senhora diz-me, ok, vamos ver o que é que conseguimos fazer. E eu, mas vão conseguir trazer a minha mala, não é? Porque eu tenho as chaves de casa lá dentro e eu tenho que ir dormir porque afinal o meu voo é amanhã e enfim. E ela perguntou, mas como é que o senhor fez o check-in? Eu disse, eu também não sei como é que ele fez o check-in, mas diga-me que eu consigo rever a minha mala. Ela disse, vai ter que vir daqui a 40 minutos, vai ter que voltar aqui. Em princípio sim, em princípio consegue. E eu disse, bem, já que eu estou no aeroporto, não é? O que é que eu vou fazer? Vou me entreter, vou dar aqui uma volta, não é? Vou passear aqui, ver aqui algumas lojas, não é? Não vou para o Duty Free, mas olha, fico aqui deste lado, não é? O que é que eu vou fazer? E é aqui que a história começa a ficar mais interessante, porque o que é que acontece? Eu andava no aeroporto, não é? E encontro um colega meu. E eu ainda não te disse, eu já fui assistente de bordo, então eu encontro um colega meu de bordo. Ele vê-me e diz, tanto tempo, como é que estás? Estás boa? Tudo bem? E ele diz-me, então, vais viajar? E eu respondo com a maior naturalidade do mundo e com um grande sorriso na cara, vou amanhã. E ele olha para mim, amanhã? E eu, sim, enganei-me. E comecei-me a rir e continuar a dar, como se fosse a coisa mais normal no mundo. E ele ficou com uma cara a olhar para mim, tipo, não percebi bem o que é que aconteceu aqui, mas ok, deve ter pensado, bom, ela continua na mesma. Um bocadinho distraída que eu sou. E sabes o que é engraçado? É que se fosse há uns anos atrás eu tinha feito um filme daqueles. Eu tinha pensado, e agora o que é que ele vai pensar de mim? Vai achar que eu sou distraída? Como é que uma ex-assistente de bordo se engana numa coisa destas, num voo, e agora vai contar a toda a gente? Que vergonha! Essa era eu no meu passado, ok? Mas naquele dia, nada disso. Eu só me ria-me da situação, ria-me de mim, ria-me do absurdo que aquilo tinha sido. E espera que esta história ainda não acabou. Porque no dia a seguir, eu voltei ao aeroporto, eu estava tão tranquila, eu achei tanta graça o que é que tinha acontecido. E quando eu cheguei ao check-in, ela disse assim, mas você já fez o check-in? E eu disse, fiz, só que tipo, foi ontem. Ontem eu fiz o check-in. Ela disse, não estou a entender. Eu disse, então, eu enganei-me. E vim um dia mais cedo, não é? Porque aparentemente há outro voo. Este voo é diário. Ou não sei, há naqueles 2 dias seguidos, não sei. E eu estava tão ansiosa que na minha cabeça eu tinha dito que era aquele dia e vim para o aeroporto e fiz o check-in e despachei e as chaves na mala e não sei o quê e tivemos-nos a rir. E isto para dizer o quê?
Isto para dizer que eles também me perguntaram, então, mas como é que o meu colega não viu que o seu voo era amanhã? Eu disse, olha, eu não sei, ele não viu, eu não vi, mas também, olha, deixe estar, que eu até achei graça, e foi isto que aconteceu, entendes? Eu estive ali na conversa, eu estava tão feliz porque ia descansar uns dias, que eu própria contei a história, tivemos-nos a rir, ela começou a perguntar-me também o que é que eu levava na mala, que estava tão pesado, eu disse, se calhar mais umas sandálias, mais uns ténis, mais qualquer coisa, e ela disse, bem, desta vez passa, mas você já está com excesso de peso, e eu disse, pois é. Enfim, sabe como é que é, mulheres? E ela, pois, eu sei, então vá-se lá embora, divirta-se. E foi isto que aconteceu. Mas sabes o que é que eu acho que é interessante? Eu acho que quando nós passamos por estas situações, é uma forma, e nós nos conseguimos rir, divertir com elas, é que nós percebemos, né? Neste caso foi quando eu percebi, realmente a minha autoestima foi curada, está transformada, eu tenho uma autoestima saudável, tenho uma autoestima no lugar certo, porque isso é o que acontece quando tu podes pegar numa história tua em que tu olhas para o teu erro. Eu disse, meu Deus, onde é que eu tinha a cabeça, não é? Tipo, a minha cabeça estava no outro corpo, naquele dia, eu não sei, não é que eu tinha a cabeça, como é que eu não fui ver? Aquilo foi uma mistura de emoções, de empolgação de eu querer ir, que nem sequer fui ver o bilhete. Mas isto para dizer o quê? Que quando nós trazemos isto para nós olhamos para as nossas histórias, nós olhamos para os nossos erros e nós decidimos o quê? Rir, mas rir mesmo, rir mais gargalhadas. Aliás, é olhar para trás e pensar, onde é que eu tinha a cabeça? Mas, porque realmente, vamos ser honestos, um dia antes, ir para o aeroporto. O mais engraçado é que se fosse no meu passado eu iria ficar muito chateada com aquela situação. Eu iria ficar chateada, já era um motivo para ficar ali um bocadinho enjoadinha, mas agora não, agora isso não aconteceu, eu achei engraçado, eu achei que foi divertido e eu só me ria. Mas se fosse há uns anos atrás, eu tinha ficado a pensar naquilo, a imaginar histórias, a imaginar situações, a tentar justificar-me, a sentir vergonha. Hoje eu olho para isso e digo, enganei-me, aconteceu, sou humana, faço asneiras, às vezes umas asneiras maiores que as outras, mas eu continuo a gostar de mim mesma. E talvez não. E isso é a autoestima saudável. Não é tu deixares de errar, não é tu passares a ser perfeita, porque isso não existe, e passares a acertar sempre, mas é tu olhares para os teus erros, sem olhares para eles como algo catastrófico, negativo, como uma prova de há algo errado comigo. Não, tu és humana, eu sou humana. Humanos fazem asneiras, algumas pequenas, outras, enfim, não vamos entrar por aí. Mas se eu puder te deixar uma mensagem hoje, é esta. Não tenhas vergonha de seres quem tu és, não tenhas vergonha dos teus erros, nem vergonhas das tuas falhas, abraça-as, ri-te delas quando tu puderes. Entenda o que é que eu posso aprender com isto e segue o teu caminho, porque a tua autoestima não cresce quando tu pensas que te estás a tornar perfeita, entre aspas, não é? Mais uma vez, não existe. A tua autoestima vai se desenvolver, vai se tornar mais saudável quando tu aprendes a amar-te, mesmo nos dias que tu és completamente, absolutamente ridícula. E acredita, nesse departamento eu tenho muita experiência. Portanto, um beijinho, espero que te tenhas divertido. Eu diverti-me muito a fazer este episódio e até já! Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo.
E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!